azul, na harmonia do verde horizonte, da vida que segue serena e feliz, surge a nascente das águas, e os rios que fluem unindo a região, a cidade ao nosso sertão. Pilar do Sul, nascente querida, que acolhe a todos nós, viver aqui. Boa noite a todos. Constatando o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária do ano de 2020. Para fazer a leitura do versículo da Bíblia, convido a vereadora Carla Tatiane Nishi Padula Pajanotto. Boa noite a todos. Vou ler então o Salmo 26, um trecho. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. E de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerás meu coração. Se trava contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Palavra do Senhor. Dando início à fase do expediente, submeto a ata da segunda sessão ordinária de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Declaro aprovado por todos os presentes a ata de número 2 da segunda sessão de 2020. Informe que a ata, nos termos do parágrafo 3º do artigo 176 do Regimento Interno, deverá ser assinado por todos os vereadores presentes ao final desta sessão. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas pela Câmara na ordem determinada pelo artigo 182 do Regimento Interno. Pilar do Sul, 13 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, João Batista de Moraes. Assunto: retirada de propositura. Prezado presidente, venho por meio desse solicitar a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei número 16, de 10 de fevereiro de 2020, de minha autoria para estudo e adequação do mesmo. Atenciosamente, Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Pilar do Sul, 18 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, João Batista de Moraes. Assunto: retirada de propositura de pauta. Prezado presidente, venho por meio desse solicitar a Vossa Excelência a retirada e o arquivamento da indicação número 31, de 11 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, Miguel Guedes de Carvalho, vereador PP. Informa que as correspondências recebidas e agora lidas serão arquivadas na Secretaria da Câmara e estão à disposição dos senhores vereadores. Lidas as correspondências, iniciaremos a leitura das proposições recebidas. Projeto de lei de número 19/2020 solicito ao senhor segundo secretário para que faça a leitura da mensagem justificativa. Projeto de lei número 19 de 2020, de 13 de fevereiro de 2020, dispõe sobre denominação de logrador público, Rua Sargento Benedito Ribeiro, Tigrão. Mensagem justificativa. Apresento o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação dos vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, que tem por finalidade de denominar a Rua 16 do loteamento Alto de Pilar, passando a denominar-se Rua Sargento Benedito Ribeiro, Tigrão. O presente projeto presta justa homenagem a um cidadão pilarense, conforme biografia entregue pela família em anexo. Em vista do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis na aprovação deste projeto.
Pilar do Sul, 13 de fevereiro de 2020. Cleito Álvaro Machado, vereador PSDB. O projeto será encaminhado às comissões para estudos e elaboração de parecer. Projeto de lei número 20/2020, solicito para que o senhor primeiro secretário faça a leitura da mensagem justificativa. Projeto de lei número 20/2020, de 14 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a denominação do logradouro público Rua Lauro de Oliveira. Mensagem justificativa. Apresento o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação dos vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, que tem por finalidade de denominar a Rua 7 do loteamento Altos do Pilar, passando a denominar-se Rua Lauro de Oliveira. O presente projeto presta justa homenagem a um cidadão pilarense, conforme biografia entregue pela família em anexo. Em vista do exposto, conto com o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis na aprovação desse projeto. Pilar do Sul, 14 de fevereiro de 2020, João Batista de Moraes, vereador PTB. O projeto será encaminhado às comissões para estudos e elaboração de parecer. Projeto de lei número 21/2020, solicito que o senhor segundo secretário faça a leitura da mensagem justificativa. Projeto de lei número 21/2020, de 12 de fevereiro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Mensagem justificativa número 010/2020. Senhor Presidente, encaminha-se às mãos de Vossa Excelência e de vossos nobres pares o presente projeto de lei para apreciação e aprovação. Trata-se de recursos creditados em 31/12/2019 pelo Fundo Nacional de Saúde em cota única para custeio de despesa com implementação de políticas para a rede de atenção psicossocial. Outro sim, necessitamos da abertura do crédito especial no orçamento vigente para abrigar as referidas despesas com atendimento. Contando com a compreensão e entendimento de Vossas Excelências, antecipadamente agradeço e renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marco Aurélio Soares, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões para estudos e elaboração de parecer. Projeto de lei número 22/2020, solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem justificativa. Projeto de lei número 22/2020, 17 de fevereiro de 2020. Mensagem justificativa. Dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Arlindo Garcia Filho Pila. Apresento o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação dos vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, que tem por finalidade denominar a Rua 13 do loteamento Jardim Reserva dos Carvalhos, passando a denominar-se Rua Arlindo Garcia Filho Pila. O presente projeto presta justa homenagem a um cidadão pilarense, conforme biografia entregue pela família anexo. Em vista do exposto, conto com o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis na aprovação desse projeto. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020, Helena Nogueira Ramos, vereadora PTB. O projeto será encaminhado às comissões para estudos e elaboração de parecer. Requerimento número 11/2020, solicito ao senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 11/2020. A vereadora que subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Seba de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Qual o valor lançado no ano de 2019 referente ao imposto IPTU de proprietários com idade maior ou igual a 65 anos? 2. Deste valor, qual o total lançado do imposto refere-se a imóveis com valor venal até R$70 mil? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 8.9 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2019. Helena Nogueira Ramos, vereadora PTB. Requerimento número 11, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que deseja fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes o requerimento número 11/2020. Requerimento número 12/2020 passa às mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento número 12/2020. Os vereadores que subscrevem, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvir os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Seba de Oliveira, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue.
Em referência à Lei número 3.331/2019, de 5 de setembro de 2019, que institui a carteira de identificação para pessoas com transtorno de espectro autismo do município, segue: 1. Cópia do decreto que regulamenta a referida lei, conforme artigo 3º. 2. Já foram implantada pela municipalidade a emissão da carteira? 3. Qual a secretaria responsável pela emissão da mesma? 4. Qual o número de carteiras emitidas no ano de 2020, relação com nomes dos respectivos beneficiários? Justificativa: senhor prefeito, tal requerimento justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2020. Helena Nogueira Ramos, vereadora PTB. Paulo Henrique Pinheiro, vereador MDB. Requerimento número 12, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes o requerimento número 12/2020. Requerimento número 13/2020. Passa as mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 013/2020. A vereadora que subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Silva de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. Em referência ao convênio 1883/2018, iluminação pública nos bairros Jardim Cananéia e Chácaras Reunidas, segue: 1. As benfeitorias já foram iniciadas? Qual a data? 2. Se não, qual a previsão do início? 3. Se sim, quais as ruas que foram contempladas até o momento? 4. Qual o prazo de término? Justificativa: senhor prefeito, tal requerimento justifique nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Carla Tatiana Nish Pádula Pagianotto, vereadora PSDB. Requerimento número 13, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes o requerimento número 13/2020. Requerimento número 14/2020. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento número 14/2020. O vereador que subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes. Após o ouvido dos membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Silva de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Quando se dará o término do processo disciplinar dos servidores no cargo de diretor escolar? 2. Quem são os responsáveis legais pelas escolas municipais? Professora Eleni Barros Trindade, professora Hilda Outs Carvalho e Aparecida Maria da Silva? 3. Até quando essas referidas escolas ficarão sem diretor escolar? 4. Em caso de ocorrências graves ou não, quem é o responsável legal pelas mesmas? Justificativa: senhor prefeito, tal requerimento justifique nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Requerimento número 13, submeto em discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor segundo secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nessa noite, de maneira especial meu amigo Ângelo, que está aqui, há muito tempo não via, seja bem-vindo você e sua família toda, aos servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem pelo sistema web de TV, da TV Câmara, né, pela internet, enfim, a todos que de uma forma direta ou indireta estão acompanhando essa sessão. Presidente, fiz esse requerimento, presidente, para questionar em relação a não somente o processo disciplinar que todos nós sabemos que está em aberto aí, em relação às 3 servidoras que ocupam o cargo de diretor escolar nas escolas Hilda Outs, Aparecida Maria e Helene Barros, mas também para respaldar e proteger os próprios funcionários que estudam nessa escola. Por que eu estou falando, presidente? Eu já achei um absurdo, presidente, no primeiro dia letivo, que foi a atribuição de aula, atribuição para cargo de diretor das escolas, no primeiro dia letivo. Então os diretores iam para a Secretaria de Educação, era atribuído as aulas, né, a escola, quer dizer, para o diretor pegava, saía dali e ia para
para a escola que ela pegou. E isso eu já acho um absurdo, porque por uma questão de gestão, o diretor tem que saber já antes das férias. Está aqui a minha amiga Cláudia, que é professora, o Marcos Fábio, que é professor, eu ministrei aula, fui professor, e a gente sabe que a atribuição é feita em dezembro. E aí a gente passa planejando durante todo o mês aonde nós vamos trabalhar, como será. Minha esposa é professora em Salto, é feito em novembro, no final de novembro a atribuição do diretor. O diretor tem todo um planejamento durante as férias para pintar a escola, para organizar a escola. É um absurdo que aqui em Pilar, uma pessoa tão experiente como é a secretária de Educação, ainda cometa graves erros. Para mim é um grave erro cometer a atribuição de aula no primeiro dia letivo de aula na rede básica de educação. Para mim é um erro muito grave. Segundo, quem está respaldando esses funcionários que estão sem diretor? A Escola Aparecida Maria tem 3 classes. 3 professores, 3 ADEB, funcionário da cozinha e inspetora. Quem que está respaldando? Quem que é responsável? Se uma criança, acontece um acidente com uma criança, quem é representante legal? A quem os pais têm que se dirigir? À Secretaria de Educação. Mas quem? Quem? Então, eu acho que eles precisam finalizar logo esse processo. Se está finalizado, não está, não sei. Por isso eu estou fazendo esse requerimento, porque precisa finalizar esse processo, precisa colocar, então, um fechamento, a conclusão desse processo e colocar pessoas que sejam responsáveis na direção escolar. O IRA é o menos afetado, porque o IRA tem a coordenação, que é o cargo efetivo lá, né? Tem um cargo de coordenador, então já consegue trabalhar. Mas a Helene Barros e a Aparecida Maria, com todo respeito, que os professores, os ADEBs, os funcionários são responsáveis, mas com todo respeito, não dá para colocar na mão de qualquer um. Tem que ter o diretor. A gente sabe, isso é uma questão básica, nós trabalhamos, fomos professores, né, vereador Marcos Fábio e Cláudia, a gente sabe disso. Quem responde é o diretor escolar. E nós estamos com 3 escolas sem diretor. Então não dá para... Passei a primeira semana, esperei, passei a segunda semana, não esperei, mas nessa terceira semana que nós voltamos do recesso, eu fiz esse questionamento porque não podemos esperar mais. Não dá para essas escolas ficarem desamparadas sem diretor. E aí, para mim finalizar, que é outra questão. O que vai acontecer com esses servidores? Vai ser finalizado, não vai, afastado, voltarão, não voltarão? Precisa finalizar isso. Porque se demorar muito, a gente começa a entender que não foi um processo legal burocrático, mas foi um processo legal político. E é isso que a gente precisa questionar. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Submete em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos o requerimento número 14/2020. Requerimento número 15/2020, solicito ao senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 15/2020. O vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Quais os terrenos que estão disponíveis à concessão na área industrial do município? 2. A previsão de realizar chamada pública para a concessão dos mesmos? 3. Se sim, qual a previsão? 4. Se não, quais os motivos? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento se justifica em nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Henrique Pinheiro, vereador, MDB. Requerimento número 15, submeto em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 15/2020. Requerimento número 16/2020, passa às mãos do primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento número 16/2020, a vereadora que... Só está um erro ortográfico aqui, tá? Os vereadores que subscrevem preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvir os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Existe algum cronograma do setor responsável para fazer limpeza, canteiros, praças, vias e lotes públicos em todos os bairros do município? 2. Se sim, mandar cronograma. 3. Se não, por que não foi elaborado tal cronograma? Existe previsão para a criação desse cronograma? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões,
17 de fevereiro de 2020, Elaine Nogueira Ramos, vereadora PTB, Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB, João Batista de Moraes, vereador PTB, Carla Tatiana Nishi Padula Pajanotto, vereadora PSDB, Luiz Antônio Brizola, vereador PSDB, Miguel Guedes de Carvalho, vereador PP, Marcos Sábio Miguel dos Santos, vereador PDT, Paulo Henrique Pinheiro, vereador MDB. Requerimento número 16, submeto em discussão. A palavra está livre, o vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 16/2020. Requerimento número 17/2020 passa às mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 17/2020. O vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o que segue. 1. Atualmente houve licitação, cotação de oxigênio medicinal para a prefeitura municipal? 2. Se houve, quem ganhou a licitação? 3. Se sim, qual o valor pago por metro cúbico de oxigênio? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento se justifica em nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme o inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Henrique Pinheiro, vereador, MDB. Requerimento número 17, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 17/2020. Requerimento número 18/2020 passa às mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento 18/2020, o vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes. Após ouvir os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Qual a real situação da UBS Cecília Urias de Moura, no Jardim Nova Pilar? 2. Por que desde setembro de 2019 o prédio está fechado? 3. Qual é a previsão para início de reforma na mesma? 4. Já ocorreu o processo licitatório da obra? Se não, por quê? 5. O recurso que tem como objeto esta reforma já está na conta da prefeitura? Se sim, desde quando? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento justifica em nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme o inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Requerimento número 18, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 18/2020. Requerimento número 19/2020 passa às mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 19/2020. O vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Quando começarão a utilizar as novas instalações que foi construída na UBS Maria Cândida Soares, no Jardim Cananéia? 2. Existe algum projeto de reforma das antigas instalações? Qual a previsão para isso acontecer? Justificativa. Senhor prefeito, tal requerimento se justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicitamos uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Requerimento número 19, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 19/2020. Requerimento de número 20/2020 passa às mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento número 20/2020. O vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvir os membros presentes no augusto plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. Conforme a resposta do requerimento 23/2019, apresentando as melhorias dos prédios até a data do dia 31 de dezembro de 2019, 1. Quais os prédios que foram adaptados a partir desse ano de 2020? Enviar a lista. 2. Quais prédios que ainda irão passar por adaptações nesse ano de 2020? Enviar a lista.
Justificativa. Senhor Prefeito, tal requerimento justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Henrique Pinheiro, vereador MDB. Requerimento número 20, submeto em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 20/2020. Requerimento do número 21/2020 passa as mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 21/2020. A vereadora que subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvir os membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Silva de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Quantos agentes de saúde tem no PSF? 2. Todos esses profissionais atuam na própria área? 3. Existe uma planilha de cadastro no e-SUS para cada família do bairro? Se sim, enviar cópia do e-SUS. Justificativa. Senhor Prefeito, tal requerimento justifica nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Elaine Nogueira Ramos, vereadora PTB. Requerimento número 21, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o requerimento. Vereador Paulo. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes aqui nesta noite. Eu quero parabenizar a colega Elaine pela propositura deste requerimento, pois hoje recebi 2 telefonemas de pessoas de 2 bairros, um do bairro do Turvo dos Góis e outro do bairro do Pombal, reclamando que não existe agente comunitário de saúde naqueles bairros e que não viram nunca mais ninguém passar por ali para ver os problemas das pessoas que ali residem. Inclusive, até me disseram que tem uma pessoa que está precisando urgentemente, porque quem faz o Pombal, se não me engano, parece que faz bairro da Ponte Alta também, se não me foge a memória, e tem uma pessoa lá no bairro da Ponte Alta, já um senhor bastante avançado em idade, eu acho que alguns que devem até conhecer ele, não está nada bem de saúde e ninguém vai por lá para agendar ou para ver alguma consulta para esse senhor. Então, vereador, a senhora está de parabéns sobre esse requerimento e que o senhor prefeito, nós vimos aí a abertura de concurso público, mas essa abertura de concurso para agente comunitário de saúde, se não me foge a memória, é uma vaga só. É isso? Pelo que eu estava vendo, parece que é uma vaga só. Já tem 2 que está faltando em 2 bairros, o bairro do Turvo e o bairro do Pombal. Então, nós precisamos se mobilizar e ver, sem contar ainda mais alguns outros bairros que com certeza aparecerão por aí. Então, parabéns, vereadora, meu voto com certeza será sim sobre este requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 21/2020. Requerimento número 22/2020 passa as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Requerimento 22/2020. O vereador que subscreve, preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvir dos membros presentes, Augusto Plenário, vereador Orlando Estevam de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que segue. 1. Qual é a real situação do convênio da microbacias fase 2? 2. Já foram concluídos? Se sim, quando isso ocorreu? 3. Se não, por qual motivo? Justificativa. Senhor prefeito, ao requerimento justifique nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra do site oficial da Câmara. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Requerimento número 22, submeto em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste.
Declaro aprovado por todos os presentes o requerimento número 22/2020. Requerimento número 23/2020, passa a mão do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Requerimento número 23/2020. O vereador que subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes, após ouvidos os membros presentes no augusto plenário, o vereador Orlando Silva de Oliveira, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o que segue. 1. Qual a real situação do convênio número 17706, referente à construção de uma escola no bairro Paineiras, 6 salas? 2. Já foram concluídos? Se sim, quando isso ocorreu? 3. Se não, por qual motivo? Justificativa. Siga o prefeito ao requerimento se justifique nosso direito de fiscalizar. Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso 29 do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Cleito Álvaro Machado, vereador PSDB. Requerimento número 23, submeto em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes requerimento número 23/2020. Informa que os requerimentos aprovados serão enviados a quem de direito por meio de ofício. Moção de número 1/2020. Moção de aplauso ao Padre Benedito de Jesus. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 291 do Regimento Interno, consulta o plenário para decidir se a moção deve ser objeto de deliberação. Submeto à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovado por todos os presentes a moção de número 1/2020. Nos termos do parágrafo 3º e do artigo 291 do Regimento Interno, a moção será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer. Moção de número 2/2020, moção de aplauso à Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e aos pastores, senhor Cláudio César Júlio Rodrigues e a senhora Juliana Aparecida Juazeiro Rodrigues. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 291 do Regimento Interno, consulta o plenário para decidir se a moção deve ser objeto de deliberação. Submeto à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 291 do Regimento Interno, a moção será encaminhada às comissões de Justiça e Redação para emissão de parecer. Indicação de número 32/41, passa as mãos do senhor segundo secretário, primeiro secretário, para que faça a leitura. Indicação 31/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais. Oi? Desculpa. Isso aqui foi cancelado, perdão. Obrigado, vereadora Cláudia. Indicação número 32/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indico ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, realize melhorias com máquina patrol e distribuição de pedregulhos na final da bifurcação à direita da estrada José Guedes e Carvalho, PLS 236, no bairro Boa Vista. Justificativa, senhor prefeito. Justifica-se esse pleito, pois em visita ao local e em conversa com os moradores, pude notar a necessidade para que o setor competente realize melhorias na referida estrada, com trabalhos de máquina patrol e distribuição de pedregulhos, pois com as chuvas dos últimos dias, prejudicou a via e os agricultores da região, que nesse período começam a colher suas safras e necessitam de boas estradas para a venda de seus produtos. Dessa forma, certo de poder contar
com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2020. Silvana Aparecida de Carvalho, vereador Bode. Indicação 33/2020. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, providencie a possibilidade de realizar trabalhos técnicos como elevação e a colocação de tubos na rua projetada 1, no bairro dos Antunes. Justificativa, senhor prefeito, justifica esse pleito, tendo em vista que em dias de chuvas, com a falta de tubulação e por não dispor de uma vazão adequada, faz com que a água escorra por cima da rua, impossibilitando a passagem de pessoas, trazendo grandes problemas aos moradores dessa localidade. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2020, Miguel Guedes de Carvalho, vereador PP. Indicação 34/2020. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito para que seja realizada a limpeza na calçada ao lado do recinto CTC, próximo à estrada do recinto. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Indicação 35/2020. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito para que seja realizado o reparo em todos os azulejos da fonte da Praça Coronel Fernando Prestes. Justificativa, senhor prefeito, essa indicação é uma reivindicação do documento 616/2019. Os azulejos necessitam ser trocados para evitar que a água cause infiltração, acarretando estragos maiores. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Cláudia Maria de Barros Garcia, vereadora DEM. Indicação 36/2020. A vereadora que subscreve, conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito, juntamente com a secretaria competente, que seja realizada a manutenção na estrada Presbítero Odair de Góes Vieira, que liga a rodovia José de Carvalho até a Fonte Nova Vida, no bairro da Paineira. Justificativa, senhor prefeito, moradores reivindicaram esse tipo de melhorias para evitar maiores transtornos nesse mês que chove com bastante frequência. Dessa forma, você poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Cláudia Maria de Barros Garcia, vereadora DEM. Indicação 37/2020. A vereadora que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito para que seja realizada a operação tapa-buracos nas estradas dos bairros da Reunidas e Jardim Cananéia. Justificativa, senhor prefeito, moradores reivindicaram esse tipo de melhorias para evitar maiores transtornos e evitar acidentes com motocicletas, carros e ônibus, etc. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2020, Cláudia Maria de Barros Garcia, vereadora DEM. Indicação 38/2020. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 190 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, providencie a possibilidade de realizar trabalhos técnicos, como colocação de camalhão na estrada rural José de Carvalho, Zezinho Quinca, PLS 10-1, localizado no bairro dos Ferreira. Justificativa. Senhor prefeito, justifica a presente indicação, tendo em vista que, em dias de chuva, com a falta de tubulação e por não dispor de uma vazão adequada, faz com que a água escorra por cima da rua, trazendo grandes problemas aos moradores dessa localidade. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2020, Miguel Guedes de Carvalho, vereador PP. Indicação 39/2020, o vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que, junto à secretaria competente, a possibilidade de contratar um profissional que tenha conhecimentos na área esportiva da modalidade de atletismo para atuar na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Justificativa. Senhor prefeito, o atletismo é a prática esportiva mais antiga que é conhecida como esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade: corrida, lançamento e salto. Trata-se de uma prova de resistência muito importante. É o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2020. Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. Indicação 40/2020. O vereador que subscreve, conformidade com as normas regimentais vigentes, requer nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, providencie a possibilidade de proceder à construção de uma praça pública no sistema de lazer 3, situado no final da rua Embaúba, Jardim Panorama. Justificativa. Senhor prefeito, a comunidade supramencionada carece de espaço onde possa de momentos de entretenimento, conversas e manter que sejam tomadas providência para a construção de uma praça que possa atender o sonho que é tão importante para aquela comunidade. Um espaço público com serviço de arborização e paisagismo contribui significativamente para a valorização e a viabilização daquela localidade, uma vez que as famílias contam com uma praça ou ambiente satisfatório onde as famílias possam passear, conversar, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, sobretudo para embelezamento da comunidade. Sendo assim, contamos com a presteza do órgão público para o pronto atendimento da solicitação que é anseio das famílias que ali residem. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2020, Miguel Guedes de Carvalho, vereador PP. Indicação 41/2020, o vereador que subscreve, conformidade com as normas regimentais vigentes, requer nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que realize melhorias na estrada rural Davi Góes de Almeida, no bairro da Lavrinha. Justificativa. Senhor prefeito, solicito esse pleito, pois em visita ao local pude notar a necessidade para que o setor competente realize melhorias na referida estrada, com abertura de sangrias e implantação de bacias de contenção de águas em alguns pontos, evitando assim que se acumulem poças e comece a danificar a via. Também é uma solicitação dos moradores da área. Segue em foto para melhor entendimento. Dessa forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito. Desde já, meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Henrique Pinheiro, vereador MDB. Indicação número 42 a 52, passa as mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Indicação 042/2020. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra do presente indicação, seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, realize melhorias na rua Renato Gomes de Almeida, no bairro Chácara Reunidas. Justificativa. Senhor prefeito, justifique-se esse pleito, pois em visita ao bairro havia, ou melhor, pois em visita ao bairro pude notar a necessidade de poda no mato em alguns trechos, pois está invadindo a via, operação tapa-buracos e a urgente implantação de iluminação pública e sua manutenção, visto o número de moradores que existe na área, proporcionando assim maior segurança a todos. Também é uma reivindicação dos munícipes que recebo diariamente. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento desse pleito, desejar meus agradecimentos. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Cleiton Álvaro Machado, vereador PSDB. O vereador que subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indica o senhor prefeito para que, junto ao setor competente, realize limpeza de terreno público e tubulação situado entre a Avenida Antônio Lacerda e a Rua Acácio de Moraes, no bairro Jardim Nova Pilar. Justificativa. Senhor prefeito, a solicitação se faz necessária, visto que na referida área a vegetação está alta e densa, facilitando a proliferação de insetos e animais peçonhentos, podendo vir causar problemas de saúde nos moradores da região. Outro problema a ser solucionado é a quantidade excessiva de lixo que se acumula em tubulações do terreno,
que com períodos de chuva, esses lixos acabam parando em frente às residências de ruas próximas, causando transtornos aos munícipes. Segue fotos para melhor entendimento. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Marcos Fábio Miguel dos Santos, vereador, PDT. Indicação 44/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indico ao senhor prefeito para que realize uma manutenção nas estruturas do posto de atendimento médico Aline Fernanda de Campos, no bairro do Pombal. Justificativa. Senhor prefeito, solicito este pleito, pois todos sabemos dos bons serviços prestados pelo referido posto ao cidadão da área e dos bairros circunvizinhos. Em visita ao local, pude notar a necessidade de realizar uma pequena manutenção, como pintura, substituição de telhas quebradas por novas, limpeza no teto da área externa e também o corte de árvores que estão atingindo e danificando o telhado. São pequenas reformas com custo baixo, mas que proporcionarão um melhor ambiente tanto aos funcionários quanto aos munícipes. Esta também é uma reiteração das indicações 048, 261 e 518 do ano de 2019 e até o presente momento não atendida. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento desse pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Luiz Antônio Brizola, vereador, PSDB. Indicação 045/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação, seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indico ao senhor prefeito para que viabilize junto ao Departamento de Estrada de Rodagem a implantação de redutores de velocidade na rodovia Francisco José Ayub, SP-264, mais precisamente no quilômetro 130. Justificativa. Senhor prefeito, sabemos que esta é uma rodovia de grande fluxo de veículos e no local supracitado é a entrada de vários bairros rurais nos dois sentidos da pista, tornando tanto o acesso aos bairros quanto a da rodovia perigosíssimos e que por vezes já fora causas de acidentes. Senhor prefeito, é de vital importância que a Secretaria competente tome as devidas providências para tornar a área segura para quem trafega pela via, evitando assim futuros transtornos. Esta é uma reiteração de indicação feita anteriormente ainda não atendida. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Luiz Antônio Brizola, vereador, PSDB. Indicação 46/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e o seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indico ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, providencie a colocação de lombada na rua Ludgero Costa Silva, número 658, no bairro Santa Cecília. Justificativa. Senhor prefeito, esta indicação faz necessário, pois o tráfego de veículos na referida rua tem se tornado intenso e, infelizmente, o desrespeito vem na mesma proporção no que tange à velocidade atingida por alguns condutores, onde, segundo os relatos, o local tornou-se inseguro e o risco de acidentes é previsível. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento desse pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Paulo Henrique Pinheiro, vereador, MDB. Indicação 47/2020. Os vereadores que subscrevem em conformidade com as normas regimentais vigentes requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicamos ao senhor prefeito para que, junto ao setor competente, viabilize a implantação de uma academia ao ar livre nas imediações da Associação de Moradores no bairro Jardim Panorama. Justificativa. Senhor prefeito, justifique-se este pleito, pois em visita ao bairro e em conversa com os moradores pude notar a necessidade da implantação de uma academia ao ar livre no bairro, proporcionando um local adequado para a prática de exercícios físicos, gerando assim uma melhor qualidade de vida à população local. Esta também é uma reiteração da indicação número 372 de 2019 e até a presente data não atendida. Desta forma, certo de podermos contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Helene Nogueira Ramos, vereador, PTB. Luiz Antônio Brizola, vereador, PSDB. Indicação 48/2020.
A vereadora que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, viabilize um estudo para conceder um aumento no vale de alimentação para 2,30 VRM no ano de 2020. Justificativa. Senhor Prefeito, justifica-se esse pleito, pois todos sabemos que nos últimos anos teve um aumento considerável nos valores dos produtos de cesta básica em todo o território nacional. E em nosso município não foi diferente, fazendo com que o Vale Alimentação perdesse o poder real de compra. Também ressalta que os municípios vizinhos possuem um valor maior em seu vale, podendo tomarmos como parâmetro. Senhor Prefeito, é justa a reivindicação devido à importância da valorização de nossos colaboradores que ao longo do ano prestam serviços de qualidade aos munícipes. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o entendimento desse pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Carla Tatiane Nishi Padula Pajanotto, vereadora PSDB. Indicação 49/2020. A vereadora que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, realize uma campanha de castração de cães e gatos no município. Justificativa. Senhor Prefeito, todos nós sabemos, e principalmente o poder público, o grande número de animais abandonados que estão por toda parte do município, sendo necessária a realização de uma urgente campanha de vacinação e de castração desses animais, e também de conscientização dos donos para que o problema não se agrave ainda mais. Também é necessária uma campanha junto aos municípios para a adoção dos mesmos. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento desse pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Carla Tatiane Nishi Padula Pajanotto, vereadora PSDB. Indicação 50/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, a possibilidade de colocação de 2 containers de lixo próximo à entrada do Grupo AMA. Justificativa. Senhor Prefeito, justifique-se este pleito, a instalação desses contêineres facilitará a coleta de lixo. Essa prática irá evitar que os resíduos fiquem espalhados pelo ambiente, evitando transtornos para a população. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. João Batista de Moraes, vereador PTB. Indicação 51/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, realize a manutenção da passarela que liga os bairros Jardim Ayub 1 e Jardim Bonanza, como também a limpeza na área que a circunda. Justificativa. Senhor Prefeito, justifique-se este pleito, pois, percorrendo o bairro, pude notar que a referida passarela está com piso de madeira quebrado e, em alguns pontos, alguns parafusos soltos, necessitando seu conserto para que não ocorra nenhum tipo de acidente com quem ali passa diariamente. Também é pertinente a solicitação da limpeza na área com a capina do mato que está alto, podendo proliferar insetos e animais peçonhentos no local. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Marcos Fábio Miguel dos Santos, vereador PDT. Indicação 52/2020. O vereador que subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno, a leitura na íntegra da presente indicação, seu posterior envio ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, realize a implantação de lombada na rua Antônio Ribeiro Carvalho, Sobrinho, Rua 1, altura do número 1730, no bairro Jardim Cananéia. Justificativa. Senhor Prefeito, justifique-se este pleito, pois em visita ao bairro e também atendendo os pedidos de moradores, é necessária a implantação de lombada na referida rua. A solicitação é pertinente, visto que em finais de semana aumenta consideravelmente o tráfego de veículos na via, onde por muitas vezes excede o limite de velocidade, podendo causar acidentes, ocasionando sérios transtornos aos que ali residem. Esta também é uma reiteração da indicação número 541 do ano de 2019 e até o momento não atendida. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desejar meus agradecimentos. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. João Batista de Moraes, vereador PTB.
Informo que as indicações lidas serão enviadas ao senhor prefeito por meio de ofício. Senhores vereadores, considerando que não há mais matéria na fase do expediente e não há vereadores inscritos para utilizar a tribuna nos termos do artigo 198 do Regimento Interno, fica encerrada a fase do expediente. Dando continuidade à presente sessão ordinária, declaro aberta a fase da ordem do dia. De acordo com as assinaturas apostas no livro de registro de presença, constato a presença do senhor vereador Cleiton Alva Machado. Presente. Vereador Luiz Brizola. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Proença. Vereadora Cláudia. Vereador Miguel. Presente. Vereador Elaine. Presente. Vereadora Carla. Presente. Vereador Silvano. Presente. Vereador Paulo. Presente. Me declaro presente também na sessão, com a presença de 11 vereadores. Projeto de lei de número 8/2020 solicita aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões 24/2020. Reuniram-se na sala de reuniões Rosana de Almeida Barros Rosa, da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes da Comissão Permanente de Justiça e Redação, com a finalidade de analisar e examinar parecer sobre o projeto de lei número 8/2020, que veda o uso, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro pela administração pública. A presidência dos trabalhos por deliberação dos presentes coube a vereadora Carla Tatiane Nishi Padula Pajanotto, que reservou para si as atribuições de relatora conforme normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 8/2020. O procurador jurídico opinou pela admissibilidade ao projeto, pois este é fundamentado nos termos do artigo 30, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Não foram localizadas quaisquer ilegalidades que impeçam a regular tramitação da propositura, uma vez que se trata de assunto de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade será analisada pelo plenário durante a votação sobre o seu mérito. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 8/2020, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020, Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiane Nishi Padula Pajanotto, presidente, Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente, Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Projeto de lei número 8, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso sobre o projeto. Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez público visitante. Hoje temos duas esposas aqui, né? A Rosana, a esposa do vereador Paulinho, bem-vindos, e o Wagner, minha esposa. Faz tempo que não acompanha, né? Obrigado pela presença, viu? A primeira dama lá de casa. Queria, presidente, falar que é uma alegria para nós começarmos a desenvolver projetos de lei nessa envergadura ou nessa área. A gente tinha muitos entraves em relação quando nós pensávamos em proibição de fogos artificiais para a proibição desses fogos, quer dizer, artificiais para o poder público ou privado ou pessoa privada, uma vez que a Constituição Federal ela dá esse livre acesso para que a venda do produto aconteça. Então a gente não pode proibir que o particular compre esse material. Mas o projeto de lei visa proibir a compra de fogos de artifício ou rojão, né, pelo poder público. Quer dizer, dinheiro público tem que ser usado para serviço básico público, que é saúde, que é educação, esporte, e não fogos de artifício, como acontece em muitas festas e eventos da nossa municipalidade. Então, esse projeto visa somente a proibição do poder público ao uso do dinheiro para a compra desses rojões, no termo mais fácil de falar. Por quê? Uma vez que a gente sabe que hoje em dia isso tem acarretado inúmeros prejuízos para pessoas, para camadas, para idosos, para animais, em todos os tipos de situações que envolvem esse quesito.
As pessoas acham que a gente está fazendo um projeto de lei só para proteger os animais, né? Só para proteger os cachorros, os gatos e afins. Não, não é. Tem uma série de situações envolvidas nesse quesito que são os rojões. Então, eu até conversava com uma pessoa mais idosa, seu ex-presidente da Câmara aqui, seu Vicente Yane, e ele falava o seguinte, que antigamente os nossos municípios não eram assim, como é hoje o centro, Nova Pilar, Campo Grande. Pilar do Sul era feito de chácaras. Então, o centro da cidade soltava-se rojão para anunciar que teria uma festa. Então, as pessoas das chácaras distantes, quando tinha uma chácara lá na Nova Pilar, ou quando tinha uma chácara aqui, hoje onde é a Colina, ou quando tinha uma chácara aqui na entrada da cidade, onde hoje é o Turvo dos Antunes e tudo mais, as chácaras mais afastadas ficavam sabendo que teria algum acontecimento, algum evento no centro da cidade, por conta dos rojões. Hoje não tem a necessidade, porque nós estamos numa era da tecnologia, das redes sociais, das mídias. Uma mensagem no celular se espalha para a Pilar inteira e todo mundo fica sabendo. Então, não tem necessidade de nós usarmos rojão em festas do poder público, uma vez que isso é dinheiro gasto, e segundo que é um transtorno para os nossos animais e um transtorno principalmente para crianças e pessoas acamadas, e que isso precisa de uma maneira ou outra ser proibido em Pilar do Sul. Então eu conto com o apoio dos nossos colegas aí. Eu acho que é um importante projeto para a gente começar a realizar mais e mais para frente outros projetos nessa envergadura, que eu sei que nessa casa já tramita alguns. Então, peço o apoio dos nobres vereadores para esse projeto de lei. Muito obrigado, presidente. Projeto continua em discussão? Senhor presidente, Sim, vereador. senhor presidente, mesa, vice-presidente, secretários, vereadores e visitantes. Louvável sim o projeto do Fogo de Estampido. Nós, na verdade, estamos desde 9 meses na Câmara apenas, mas fizemos o que pudemos e trouxemos o Bruno Ganem aqui. E nós trabalhamos também nesse projeto. Esse projeto, a minha visão dele, dá muita impressão só contra o Executivo, contra a administração pública. O projeto tem que ser geral. A minha visão que eu tenho desse projeto, seguir orientações. Então, meu voto particular, ele vai ser contra esse projeto, porque tem que ser de forma geral, não é só o Executivo. Eu cobro muito o Executivo em muitas áreas, cobro bastante, mas jamais faço um projeto que percebe claramente que é contra uma situação de Executivo, sendo que ano que vem pode continuar o mesmo ou pode trocar. Quando eu penso na cidade de uma forma geral ou para muitos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão? Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, a gente sabe que projetos de leis existem inúmeros, né? A gente já está cansado de falar nessa casa que nós aprovamos muitos projetos que às vezes nem saem do papel e nem são executados. Existem visões e mais visões. A gente entende que alguns projetos visam um tipo de visão, outros projetos visam um outro tipo de visão. O meu projeto de lei, junto com o vereador Luiz Brizola, que foi tramitado e que está aqui hoje para ser deliberado, ele visa proibir somente o poder público. Se alguém quiser proibir o particular, pode criar um projeto de lei, pode enviar para essa casa, e nós, todos os vereadores, podemos fazer a mesma coisa, porque tem a liberdade para isso. A criação de um projeto de lei, no nosso caso, nesse aqui, infelizmente, ela esbarrava na incoerência com a Constituição. Então, se a gente fizesse um projeto de lei proibindo qualquer um da compra, a gente ia estar fazendo um projeto inconstitucional. Então, o projeto está aí, eu mais uma vez repito, conto com o apoio de todos os nobres vereadores. Obrigado. Projeto continua em discussão? Submete em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereador Paulo Henrique. Não. Vereador Silvano. Não. Vereadora Carla. Sim. Vereador Elaine. Sim. Vereador Miguel. Não. Vereadora Cláudia. Vereador Luiz Florença.
Não. Vereador Marcos Fábio. Sim. Vereador Luiz Brizola. Vereador Creighton. Sim. Bom, como houve empate, eu sou obrigado a desempatar. E meu voto é pelo não. Declaro rejeitado o projeto número 8/2020. Projeto de lei número 10/2020 solicita aos nobres dias a dispensa da leitura. Passo as mãos do senhor segundo secretário, para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões número 21/2020. Reuniram-se na sala de reuniões Rosane de Almeida Barros Rosa, na Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes da Comissão Permanente de Justiça e Redação, com a finalidade de analisar e examinar parecer sobre o projeto de lei número 10/2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, mantenedora do Centro Universitário Facens, para a concessão de descontos das mensalidades dos cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. Estabelece outras providências. A presidência dos trabalhos, por deliberação dos presentes, coube à vereadora Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, que reservou para si as atribuições de relatora conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 10/2020. O procurador jurídico opinou pela admissibilidade do projeto, pois foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 89, inciso 15 da Lei Orgânica do Município. Não foram localizadas ilegalidades que impeçam o regular trâmite da propositura. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência, a oportunidade será analisada pelo plenário durante a votação sobre o seu mérito. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 10/2020, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Projeto de lei número 10/2020, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso sobre o projeto. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereador Creighton. Sim. Vereador Luiz Brizola. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Florença. Vereador Cláudia. Vereador Miguel. Sim. Vereador Elaine. Sim. Vereadora Carla. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereador Paulo. Sim. Declaro aprovado por todos os presentes o projeto de lei número 10/2020. Projeto de lei número 11/2020, passo as mãos, solicito aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões 22/2020. Reuniram-se na sala de reuniões Rosane de Almeida Barros Rosa, na Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes da Comissão Permanente de Justiça e Redação, com a finalidade de analisar e examinar parecer sobre o projeto de lei número 11/2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Cesumar, mantenedora da Unicesumar, para concessão de descontos das mensalidades nos cursos de graduação e pós-graduação e estabelece outras providências. A presença dos trabalhos por deliberação dos presentes coube a vereadora Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, que reservou para si as atribuições de relatora, conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 11/2020. O procurador jurídico opinou pela admissibilidade do projeto, pois foi proposto pelo chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 89 do inciso 60 da Lei Orgânica do Município. 40 da Lei Orgânica do Município. Não foram localizadas ilegalidades que impeçam a regular tramitação da propositura. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade será analisado pelo plenário durante a votação sobre o seu mérito. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 11/2020, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020, Comissão de Justiça e Redação,
Carla Tatiana Nishi Padula Pajanotto, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Projeto número 11, barra 2020, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o projeto. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário, diz não. Vereador Paulo Henrique. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereadora Carla. Sim. Vereador Elaine. Sim. Vereador Miguel. Sim. Vereadora Cláudia. Vereador Luiz Proença. Sim. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Brizola. Vereador Creito. Sim. Declaro aprovado por todos os presentes o projeto de lei número 11, barra 2020. Projeto de lei número 12, barra 2020, passa as mãos, solicito aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo as mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões número 17/2020. Reuniram-se na sala de reuniões Rosana de Almeida Barros Rosa, da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 12/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. A presidência dos trabalhos por deliberação dos presentes coube à vereadora Carla Tatiana Nishi Padula Pajanotto, que reservou para si as atribuições da relatora, conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 12/2020, o qual deve ter quórum de aprovação qualificada em maioria absoluta. Eis que a matéria se enquadra nos quesitos citados no artigo 65 da Lei Orgânica do Município. A origem dos recursos necessários para a cobertura do crédito adicional especial foi detalhada no artigo 2º da propositura, qual seja o superávit financeiro apurado no exercício anterior. Observamos que o presente projeto de lei apresenta o requisito da admissibilidade, eis que o proposto por autoridade competente em vista da iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto à constitucionalidade e legalidade da propositura, inexistem óbices que impeçam sua tramitação. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade será analisada pelo plenário durante a votação sobre o mérito do projeto. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 12/2020, que deve ser encaminhado ao egrégio plenário da Câmara Municipal para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiana Nishi Padula Pajanotto, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Cleiton Álvaro Machado, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. E Silvana Aparecida de Carvalho, membro. Projeto de lei número 12, submeto em discussão. A palavra está livre ao vereador que desejar fazer uso sobre o projeto. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereador Creito. Sim. Vereador Luiz Brizola. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Proença. Sim. Vereadora Cláudia. Vereador Miguel. Sim. Vereador Elaine. Sim. Vereadora Carla. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereador Paulo. Sim. Declaro aprovado por todos os presentes o projeto de lei número 12/2020. Projeto de lei número 14/2020 solicita aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões número 14/2020, reuniram-se na sala de reuniões Rosana de Almeida Barros Rosa, da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social, com a finalidade de analisar e examinar parecer sobre o projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre a denominação do logradouro público Rua José Geraldo de Proença. A presença dos trabalhos por deliberação dos presentes coube a vereadora Carla Tatiana Nishi Padula Pajanotto, que reservou para si as atribuições de relatora, conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 14/2020. O procurador jurídico opinou pela admissibilidade da propositura, visto que não se percebe inconstitucionalidade, já que se trata de assunto de tenência local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade será analisado pelo plenário durante a votação sobre o mérito da propositura. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 14/2020, que deve ser encaminhado ao plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020,
Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiana Nishi Padula Pajanota, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Elaine Nogueira Ramos, presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, vice-presidente. Luiz Antônio Brizola, membro. Solicito a proponente do projeto que faça a leitura da biografia do homenageado nesta noite. Também já pode fazer a sua discussão sobre o projeto. Senhor presidente, vice-presidente, senhores secretários, nobres pares, visitantes nesta noite, em especial em homenagem à família de José Geraldo de Proença, né? Antes de eu ler a biografia de José Geraldo, eu vou falar um pouquinho, né? E no ano passado, depois que o pai da Paula faleceu, ela passou uma mensagem para mim e falou: Cláudia, não teria como você dar o nome da rua do meu pai? Ele trabalhou um tempo na prefeitura, fazendo um recapeamento. Eu falei: olha, no momento não tenho rua nenhuma. Aí surgiu a oportunidade da gente, nós vereadores, poder denominar, né? Logradouros, 2 de cada, alguns ficou com 3 pelo sorteio. Então, eu lembrei da Paula. Eu falei: eu acho que eu vou dar o nome do Zé Geraldo, né, Paula? Foi ela que pediu, né? Então, é com muita satisfação que eu dei o nome do Zé Geraldo de Proença, uma pessoa honesta, trabalhadora, né? Merecedor desse nome, desse logradouro, né? Porque é uma coisa simples, eu sei, mas que vai ficar para netos, bisnetos, para todos, né? Para a população pilarense. Eu vou ler a biografia dele, então. Como é que está aqui, Cleito? Está aqui, seu João. Peraí. Eu já acho, peraí. Aqui, achei. Desculpa, gente. José Geraldo Proença nasceu em Pilar do Sul no dia 23 de abril de 53 e faleceu em 9 de novembro de 2018. Filho caçula de Geraldo Antunes de Proença e Maria da Conceição Campos Proença. Desde sua infância foi muito peralta. Quando tinha 10 anos, foi mandado para o seminário, pois havia tradição que na família teria um padre, mas por suas travessuras, com 11 anos, foi expulso. Então, começou a trabalhar com seu pai no sítio, com seu irmão em açougue, e quando completou 18 anos, passou a exercer a profissão de motorista. Trabalhou em várias empresas, levando carga para todo o Brasil e tinha orgulho de falar da nossa cidade. Mas quando foi funcionário do senhor Amadeu de Carvalho, ganhou o apelido de Zé Louco e gostava de ser chamado assim. Casou-se com a senhora Maria José Gomes Proença em 28 de dezembro de 74, tendo os filhos Maria Ângela de Proença, em memória, Ana Paula de Proença, Ângelo Paula de Proença e Ana Cláudia de Proença. Uma das empresas que trabalhou por vários anos foi a Sobrenco, onde foi um dos responsáveis pelo asfaltamento da rua Major Eusébio de Moraes Cunha até o trevo da Vila São Manuel, e também várias estradas que ligam as cidades vizinhas. Como funcionário público municipal, foi participante de asfaltamento e recapeamento de várias ruas de nossa cidade, onde conseguiu sua aposentadoria. Seus últimos anos foram dedicados à família e viagens. Então, eu peço aos nobres pares que aprovem esse projeto, né? Uma vez que foi um cidadão que participou da nossa cidade. Tá? Obrigada, senhor presidente. O projeto continua em discussão? Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes. E de uma forma especial, a família do José Geraldo de Proença, a Maria José, sua filha e genro. É isso, né? Ana Paula. Senhor presidente, não tem como, nesse momento aqui, a gente não lembrar do Zé. É aquele homem dinâmico, que uma das obras que marcou bastante o trabalho dele no departamento público foi aquela estrada do Pombal, no qual ele trabalhava, operador de máquina, e coordenava os trabalhos na execução do asfalto da estrada Benedito Antônio Brizola, no bairro do Pombal até a Ponte Alta. Então eu me lembro, aquele asfalto foi no ano de 2002, e lá estava ele comandando esse trabalho. Foi um dos últimos trabalhos que ele executou como funcionário. Logo, passou um tempo, ele aposentou, mas mesmo assim, de tanto ele gostava dos trabalhos, presidente,
Quando nós estávamos asfaltando o Jardim Pinheiros, que foi algum tempinho depois, lá estava ele lá, ajudando, dando palpite, e até máquina às vezes ele pilotava lá, e ele já estava aposentado. Então isso mostra da competência do profissional que ele foi na sua área de trabalho, do qual ele amava. Eu digo isso porque eu convivi um pouco quando ele trabalhava na prefeitura. Eu era vereador em 93, e ele era funcionário naquela época, então um pouco eu consegui trabalhar junto com ele, tive a oportunidade de ter amizade com ele, de conversar, e era uma pessoa de muito respeito, uma pessoa que honrava o nome da família. Então, parabenizo a vereadora Cláudia aqui, de lembrar dessa grande pessoa que foi o José Geraldo. Então, parabéns à família que está aqui presente, e principalmente ao nosso querido, saudoso amigo José Geraldo. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos abençoe. Vereador Cleito. Presidente, só queria mencionar a dona Maria José, o Angelinho, mais uma vez, meu grande amigo, a Ana Paula, e mencionar também a Ana Cláudia, que não está aqui, né? Está em Dublin, na Irlanda. Mas dizer, presidente, o seu Zé Geraldo, a gente falava o Zezão, só tinha cara de bravo, né? Era um coração de ouro. Quem não conhecia o Zé se impressionava com o tamanho daquele homem, né? Mas tinha um coração maravilhoso. E eu me recordo, presidente, quando nós morávamos nas Vilas São Manuel, meu pai tinha onde a mercearia, era a antiga mercearia da Romana, né? Quando nós morávamos lá, não era de asfalto, era de terra, a Vila São Manuel. E sempre, quando precisávamos, a gente falava com o seu Zé, e ele ia com a máquina lá de manhã, antes de começar o expediente, ele passava a máquina, limpava. Por que eu tinha essa lembrança? Porque era o horário que a gente vinha com ele, e ele vinha acompanhando para a gente vir para a escola. Então, era muito engraçado o coração daquele homem. E queria deixar aqui um abraço a vocês, e obrigado pela presença de vocês, mais do que merecido, realmente. As ruas que a gente aprova aqui, os nomes que a gente aprova aqui, são bons nomes, e eu tenho certeza que do seu Zé Geraldo é um ótimo nome, e a gente está tendo a oportunidade hoje de eternizar o nome dele nessa rua, e se quiser que muitas pessoas passem e se relembrem dele, da história dele, porque era realmente um homem que deu muito, proporcionou muito e ajudou muito ao desenvolvimento dessa cidade. Então, não tem como não lembrar dele e às vezes não se emocionar. Então, parabéns para vocês, Deus abençoe muito. Dona Maria José, a senhora que é uma mulher de honra, criou esses filhos muito bem, e mais uma vez eu deixo minha alegria de encontrá-la aqui, viu, Angelinho? Deus abençoe muito. Vereador Paulo, por favor, tome assento. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes aqui nesta noite, em especial a família do seu José. Vocês não vão ficar bravos se eu citar aqui Zé Louco, porque é como eu o conhecia. Nós sabemos aqui, vimos na biografia, a história, bem curta, mas sucinta. Bem lembrou aqui o nobre colega Luiz Brizola, nos anos 90, anos esses em que foram asfaltado o bairro de Santa Cecília inteirinha. Às vezes estava escuro e lá estava o famoso Zé Louco, como diziam, passando a máquina nas ruas para deixar no jeito, para no outro dia jogar a massa. Que na época, se não me foge a memória, o prefeito era o senhor Pedro Antônio de Carvalho. Se eu tiver errado, Brizola, me corrige aí. Se usar da Santa Cecília? Bom, mas enfim, eu me lembro da rua Pedro Eleodoro Pinto, onde eu residi por muitos anos naquela rua, que foi praticamente quase que uma das últimas ruas, a penúltima rua a ser asfaltada naquele bairro. Minhas crianças ainda eram tudo pequenas, meus filhos eram tudo pequenos na época, e para nós,
moradores daquele bairro, foi uma grande alegria em passar ali a pavimentação asfáltica. Muita coisa boa aconteceu nesse período. Muita coisa boa houve nessa época. Pessoas dedicadas, realmente se esforçadas, empenhadas, Brizola, em trabalhar em favor do município, honrar a camisa de um funcionário público de verdade. Ele tinha orgulho quando falava, eu sou funcionário público. E alguém até dizia, se não me foge memória, me parece que ele foi até encarregado uma época de asfalto. Mas eu nunca vi, como o senhor citou aqui, Brizola, o encarregado subia na máquina e fazia o serviço que era para outro fazer. Isso chamava muito a minha atenção e a atenção de muitos, porque era uma pessoa que se esforçava e queria ver o serviço ser realizado. Me lembro que um dia, ali na rua onde eu residia, na rua Pedro Leodoro Pinto, o tempo estava como está agora, bem quente, e ele disse, nós temos que aproveitar o tempo bom e vamos trabalhar, se for preciso até virar a noite, para que possamos concluir o serviço, para que as chuvas não venham atrapalhar. E isto marcou muito a minha vida, porque vi o bairro Santa Cecília se desenvolver com a mão daquele homem que tanto prestou serviço à nossa cidade. Parabéns, Cláudia, pela propositura, como você disse aqui, é uma homenagem simples, merecia muito mais, mas é o que nós podemos fazer. Eu tenho certeza de que ele está feliz, a família está feliz, por o nome dele estar sendo lembrado e vai ser eternizado em uma rua aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, família do Zé. Parabéns, Cláudia, pela propositura. O fato de termos uma rua denominada José Geraldo ficará aí para várias gerações. A nossa geração e gerações anteriores são aquelas que vão se lembrar do Zé como o amigo, não é? A personagem até, vamos dizer, folclórica que se torna por ser como ele era. Bom coração, disposto, bom de conversa, de prolongadas conversas. Uma pessoa que tinha um instinto de aprendizagem, de observação, era um autodidata em muitas situações. O fato dele ter trabalhado com o asfaltamento de ruas, depois, se não me engano, foi o que levou ele a Sobrenco, pois perceberam nele o potencial, e ele ia além do potencial de uma atividade. Como ele era muito observador, tinha sido caminhoneiro, ele tinha capacidade de resolver as situações. Esse era o principal ponto do Zé. E vai deixar muitas saudades para todos nós que o conhecemos. Então, na nossa memória permanece, e nem é necessário a placa da rua, mas para as futuras gerações isso é interessante, e que nós conservemos, então, também a história do Zé, que era também o Zé Louco, não tem jeito. Obrigado. Vereador Marcos Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, aos visitantes, em especial nessa noite, os familiares do senhor José Geraldo, né, mais conhecido como Zé Louco. Eu queria aqui, senhor presidente, primeiro parabenizar a vereadora Cláudia. Nós denominamos nessa casa vários prédios, logradouros, estradas, e todos são
muito bem homenageados, né? Mas tem aqueles em que a gente tem, assim, um diferencial, que a gente fica realmente mais alegre. Eu estava aqui ouvindo quando a vereadora falava sobre a biografia do José Geraldo, e eu perguntando para o vereador Luiz Brizola, mas quem é ele, José Geraldo, né? Aí o vereador Luiz Brizola falou, é o Zé Louco. Eu falei, nossa senhora, eu tenho uma alegria, um carinho muito grande quando a gente lembra e fala sobre o Zé Louco, porque eu trabalhei, eu já comentei isso aqui, eu trabalhei na JR Engenharia por 12 anos, e sempre que tinha que fazer algum serviço e usar algum equipamento de obras, a construtora não tinha e a prefeitura emprestava, como era o sapo mecânico, compactador, alguns outros equipamentos. E eu me lembro, até como se fosse hoje, quando o Rubens, que era o proprietário, falava para mim, você vai lá na prefeitura e você fala com determinado chefe, em alguns casos pontuais, o senhor José Geraldo, Zé Louco. E eu lembro que no início, que eu era novo de firma, eu morria de medo mesmo, porque aquele jeitão dele, né? Quando eu chegava para conversar com ele, ele olhava para mim, fala, menino, né? E eu, putz, mas conforme eu fui pegando amizade com ele, pegando aquela confiança com ele, aí foi o que falaram aqui, né, vereador? Aí a gente via que o coração era proporcional ao tamanho dele, não é verdade? E eu fiquei muito feliz, de coração, quando a vereadora falava a biografia, e o vereador falou, mas é o Zé Louco. Eu falei, puxa vida, né? Aí vem na mente da gente, na verdade, aí vem na lembrança da gente, quem era ele, que o Zé Louco, aquela pessoa que realmente, tudo isso que foi falado aqui, realmente é verdade. E muitas coisas que não foram faladas aqui é verdade. E todas as coisas boas dele. Então, com muito carinho mesmo, com muito carinho, que eu vou votar sim, com certeza. E deixar meu abraço à esposa, meu abraço carinhoso mesmo. A senhora deve ter muita alegria, a senhora deve ter muita honra, né, de ter tido um esposo como o Zé Louco, a sua filha, ao seu genro, né, filho, perdão, obrigado, vereador, o filho, perdão, vocês com certeza devem ter muito orgulho ter tido um pai, ter tido um esposo como ele, uma pessoa que viveu toda a sua vida pública, uma pessoa com a vida totalmente ilibada, uma pessoa onde nunca se ouviu nada duvidoso, e uma pessoa que deixou marcas, né? Uma pessoa que deixou marcas tanto na vida pública quanto na vida familiar. E é a única coisa que nós vamos levar, e é a única coisa que nós vamos deixar. Nós vamos levar o nosso nome e nós vamos deixar as marcas, né? As marcas do que nós fomos. Nós vamos deixar, o famoso rastro, é o rastro bom do ser humano. É quando ele se foi, todo mundo lembra, e quando as pessoas lembram com carinho, não é verdade? Isso ninguém tira, Tem pessoas que têm muita facilidade para isso, ser lembradas e serem lembradas de uma forma muito carinhosa. E o senhor José Geraldo, seu Zé Louco, é uma pessoa que, pelo menos por mim, tá? Por mim, ele sempre vai ser lembrado como uma pessoa muito carinhosa. Aquele jeitão dele, o jeitão grandão, de olhar firme para a pessoa, mas uma pessoa que nunca me falou não. E me ajudou muito, quando eu precisei dele. Porque a gente é novo de firma, né? A gente quer ir lá e quer fazer o que o patrão manda. E às vezes, se a pessoa não arruma para você, você tem que voltar e falar, não consegui. E parece uma coisa, às vezes, para outro tão simples, mas para a gente é o trabalho da gente, não é verdade? E ele colaborou muito comigo, e eu digo isso com a boca cheia. Ele colaborou muito, ele me ajudou muito, das vezes que eu procurei e que eu precisei dele, ele nunca me desamparou. E eu agradeço de coração isso, porque a gente tem que honrar a quem nos ajuda, a gente tem que honrar a quem nos estende a mão quando nós precisamos. Parabéns mais uma vez, vereadora Cláudia, pela brilhante indicação, e deixo aqui o meu abraço muito carinhoso a todos os familiares no qual são representados por vocês hoje, da família do senhor José Geraldo, o nosso queridíssimo José Louco. Boa noite. Projeto número 14, /2020, submeto em votação. A palavra, ou seja, submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereador Paulo Henrique. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereadora Carla. Sim.
Vereador Elaine. Sim. Vereador Miguel. Sim. Vereadora Cláudia. Vereador Luiz Proença. Sim. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Brizola. Vereador Sim. Cleito. Declaro aprovado por todos os presentes o projeto de lei número 14/2020. Projeto de lei número 17. Solicito aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo às mãos do senhor segundo secretário para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões número 18/2020. Reuniram-se na sala de reuniões Rosana de Almeida Barros Rosa, da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 17/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. A presidência dos trabalhos por deliberação dos presentes coube a vereadora Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, que reservou para si as atribuições de relatora conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 17/2020, o qual deve ter quórum de aprovação qualificada em maioria absoluta. Eis que a matéria se enquadra nos quesitos citados no artigo 65 da Lei Orgânica do Município. A origem dos recursos necessários para a cobertura de crédito adicional especial foi detalhada no artigo 2º da propositura. Observamos que o presente projeto de lei apresenta o requisito de admissibilidade, eis que foi proposto por autoridade competente em vista da iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto à constitucionalidade e legalidade da propositura, inexistem óbices que impeçam sua tramitação. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade de ser analisada pelo plenário durante a votação sobre o mérito do projeto. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 17/2020, que deve ser encaminhado ao egrégio plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020. Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Cleito Álvaro Machado, presidente. Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente. Silvana Aparecido de Carvalho, membro. Projeto de lei número 17/2020, submeto em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, diz sim. Caso contrário, diz não. Vereador Cleito. Sim. Vereador Luiz Brizola. Vereador Marcos Fábio. Vereadora Cláudia. Vereador Miguel. Sim. Vereadora Elaine. Sim. Vereadora Carla. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereador Paulo. Sim. Declaro aprovado por todos os presentes o projeto de lei número 17/2020, com a falta do senhor Luiz Antônio de Proença na votação do projeto. Projeto de lei número 18/2020, solicito aos nobres edis a dispensa da leitura do projeto. Passo as mãos do senhor primeiro secretário para que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões 19/2020, reuniram-se na sala de reuniões Rosana de Almeida Barros Rosa, da Câmara Municipal de Pilar do Sul, no dia 17 de fevereiro de 2020, em conformidade com o artigo 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, com a finalidade de analisar e exalar parecer sobre o projeto de lei número 18/2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. A presidência dos trabalhos por deliberação dos presentes coube a vereadora Carla Tatiane Nish Padula Pagianotto, que reservou para si as atribuições de relatora conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 18/2020, a qual deve ter quórum de aprovação qualificada em maioria absoluta, eis que a matéria se enquadra em quesitos citados no artigo 65 da Lei Orgânica do Município. A origem dos recursos necessários para a cobertura de crédito adicional especial foi detalhada no artigo 2º da propositura, qual seja o superávit financeiro apurado no exercício anterior. Observamos que o presente projeto de lei apresenta o requisito de admissibilidade, eis que proposto por autoridade competente, em vista da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto à constitucionalidade e legalidade da propositura, inexistem óbices que impeçam sua tramitação. Já a presença ou não dos requisitos da conveniência e oportunidade será analisada pelo plenário durante a votação sobre o mérito do projeto. Portanto, não encontramos nenhum impedimento à regular tramitação do projeto de lei número 18/2020, que deve ser encaminhado
ao Egrégio Plenário da Câmara para análise e votação quanto ao seu mérito. Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2020, Comissão de Justiça e Redação, Carla Tatiana Nish Padula Pajanota, presidente, Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente, Cláudia Maria de Barros Garcia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Cleiton Álvaro Machado, presidente, Elaine Nogueira Ramos, vice-presidente, Silvana Aparecida Carvalho, membro. Projeto de lei número 18, para 2020, submeto em discussão. A palavra está livre, o vereador que já fizer uso sobre o projeto. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário, diz não. Vereador Paulo Henrique. Sim. Vereador Silvano. Sim. Vereador Carla. Sim. Vereador Elaine. Sim. Vereador Miguel. Sim. Vereadora Cláudia. Vereador Marcos Fábio. Vereador Luiz Brizola. Vereador Cleiton. Sim. Declaro aprovado por todos os presentes, com a falta do vereador Luiz Antônio Proença, projeto de lei número 18, para 2020. Não havendo mais matéria a ser deliberada nesta fase, declaro-a encerrada. Dando sequência, vamos passar para a terceira fase dessa sessão ordinária, a fase da tribuna livre, convidando para utilizar a tribuna nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, a vereadora Cláudia Maria de Barros. Senhor presidente, vice-presidente, senhores secretários, nobres pares, visitantes aqui desta noite, em especial a família José Geraldo, Wagner, esposa do Paulinho, Rosana. Faz tempo que você não vem, né, Rô? Seja bem-vindo. Eu subo nessa tribuna para agradecer, né? Eu fiz uma indicação semana passada, mas há dias que eu tinha pedido já, não é porque eu fiz a indicação. Fiz até um esclarecimento na minha página. Da estrada Adair de Jesus, do bairro do Caxangá, que a dona Tereza Ribeiro me ligou, né? Aí eu já pedi para o encarregado e eu fiz a indicação, certo? Depois que ele fez, 15 dias depois, demorou uns 15 dias, mas ele fez. E a estrada também da Lavrinha, do lado do Ouro Safra, não a Lavrinha para cá, que a dona Luciana e o seu Bento veio me agradecer, que já arrumaram também. Gostaria de agradecer ao Tilico, eu pedi 2 lotes na Américo Brasilense, em frente à loja do Gilmar Peças, foi limpado. Pedi lá na Major Zébio Moraes Cunha, em frente ao Bar do Anselmo, também foi limpado. Faz uns 8 dias que eu pedi para ele. Então, eu agradeço ao encarregado Tilico, que tem desenvolvido um bom trabalho na nossa cidade. E ao prefeito Marco Aurélio, que tem administrado o nosso município com seriedade e transparência. Boa noite e obrigado, senhor presidente. Vereador Miguel. Senhor presidente, a mesa, vereadores, visitantes, os nobres colegas, nossos assessores. Como sempre, um discurso um pouco mais alto, né? Pense o que quiser. Eu descobri esses dias, eu tenho um talento, graças a Deus também, muito bom investigativo. Deus me põe coisas na mão. E descobri, através de um morador pedindo, também já sabia de uma certa área, que no panorama é uma área com 40 alqueires de terra, por volta de 1 milhão de metros quadrados, e por falta de uma, que era a indagação de um morador lá, existe 5 sistemas de lazer lá, tudo perdido no mato. 5, por falta de uma. Essa que foi a indicação onde eu fui conhecer, tem 10.546, 31 metros quadrados. Ele começa bem no alto, desce até a pista. E fora onde está a associação do bairro hoje, que fica mais do outro lado lá, numa área que nem é, na verdade, desse perímetro do panorama. Então, eu tive em São Paulo ontem, né, e o dia todo. Então, como eu sempre vou dar o discurso, você vê árvores que o braço não abraça lá, na USP ou em outros lugares. Praças, você vê, o vereador Marcos Fábio falou comigo por telefone,
e ele também morou naquela região do Jaguaré. E na própria Praça do Jaguaré tem árvores gigantescas, centenárias. E Pilar do Sul também poderia ter árvores centenárias, para que a gente pudesse ver, admirar, mostrar para as filhas, para os filhos pequenos. E não temos. Não é por falta de espaço. Como glória a Deus pelas pequenas coisas que todos os prefeitos fazem. Mas é preciso agora alçar voo mais alto. É preciso começar agora, para daqui 10, 20 anos, ter áreas de lazer. 10 mil metros quadrados. Se plantar árvores hoje, paineiras, o pinhão, que é o cedro, daqui 10, 20 anos teremos árvores gigantescas, né? Se não fazermos nada hoje, não teremos. E para concluir, também na área do Peixinho, também fui visitar a convite do vereador Cleito, numa questão que estava tendo no início de ano, e nós ficamos admirados do tamanho daquela área. Uma área grande, e nós fizemos requerimento, acho que o Paulinho fez comigo, se eu não me engano, e veio a resposta. A resposta veio que são só 3 mil metros, mais 6, bem assim, pequena a resposta. Mas medindo no carro, voltamos lá, não vi de pé, mas dá uns 400 metros por 100 de largura, são 40 mil metros de terra lá. Sendo que o executivo deve milhares de mudas de árvores a ser plantadas, né? Já tem intimação isso, contrapartida até do judiciário. Então, se de fato for concessão da Sabesp, que não ficou uma resposta clara, ou for da prefeitura aquilo, nós temos que cobrar para que refloreste. Árvores espaçadas, bancos no meio, que vai servir de parque, de lazer para as pessoas conhecer. Muito obrigado e Deus continue nos abençoando. Não havendo mais oradores, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira. Sendo assim, agradeço a presença do público presente e dos senhores vereadores e dou por encerrada a presente sessão. E declaro a encerrada a sessão ordinária.